começando mais um programa Entrevistas aqui na Rede Vida, o canal da família. E vamos iniciar o nosso programa agradecendo a Deus pelo dom da vida. E agradecer também a você que vem nos acompanhando todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Hoje vamos falar sobre AVC. Aqui com o Dr. Alencar. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Alencar. Muito obrigado. Dr. Alencar, ele também é psicanalista, além de neurologista. Hoje a gente vai falar, Dr. Alencar, sobre o AVC, quais são os sintomas, as causas, mas primeiramente vamos falar sobre o que é o AVC. O AVC, que é o acidente cerebrovascular, né, mais conhecido pelo AVC, como as pessoas costumam falar, é um defeito que ocorre na circulação do sangue pelo encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo, ponte, toda a estrutura do sistema nervoso que está dentro da cabeça, como a gente pode assim dizer. O acidente cerebrovascular, na verdade, ele acontece em qualquer idade. Às vezes as pessoas têm a preocupação em achar que só dá nas pessoas que têm mais idade, isso aí não é uma verdade. O acidente cerebrovascular, ele geralmente pode acontecer de duas maneiras. Nós temos dois tipos de acidente cerebrovascular. Pode ser um acidente cerebrovascular isquêmico, que é aquele que falta o sangue, e o hemorrágico, que é aquele onde há um sangramento dentro do nosso cérebro. Tá? Doutor Alencar, quais são os tipos de AVC? Olha, os tipos de AVC, como eu falei, existem os dois tipos mais importantes, que é o acidente cerebrovascular isquêmico e o hemorrágico. E quais são as causas, doutor? Olha, as causas nós temos que ver. Primeiro, do acidente cerebrovascular hemorrágico. A maioria das causas tem relacionadas à pressão arterial ou à fragilidade dos vasos arteriais que permeiam o nosso cérebro. Por exemplo, com relação à pressão, no caso do hemorrágico, isso acontece quando a pressão ela se eleva demais e vai provocar o quê? Um rompimento de uma artéria no cérebro e esse rompimento vai extravasar o sangue e vai provocar um acidente vascular cerebral hemorrágico. Muitas vezes só o aumento da pressão é o suficiente. Outras vezes nós temos alguns defeitos na vascularização que também podem provocar. Por exemplo, nós temos pequenos aneurismas, nós temos pequenas fragilidades capilares que vai dilatando as artérias e aí também quando a pressão aumenta, vai haver o sangramento. Existem outras causas também de sangramento que pode provocar. Por exemplo, o uso de álcool, o alcoólatra, a pessoa que bebe demais, ela também provoca uma fragilidade nos vasos sanguíneos, isso também vai favorecer o acidente cerebrovascular hemorrágico. Com relação ao AVC isquêmico, esse aí nós temos, por exemplo, as causas, também a pressão, só que nesse caso é aquela pressão baixa. Outro caso também que pode provocar são as arritmias cardíacas. Que quando você tem uma arritmia cardíaca, você vai formar um certo turbilhonamento de sangue no coração e vai formar coágulos. E esses coágulos vão entupir algumas artérias menores na região do cérebro. Uma outra coisa importante também, com relação às causas da isquemia, é que às vezes algumas pessoas têm uma alimentação muito carregada em determinadas gorduras. E as gorduras no sangue, o colesterol, triglicerídeos, etc., eles começam a formar umas placas, chamadas placas de ateroma. Essas placas de ateroma, elas são como se as gorduras estivessem aderidas na parede dos vasos e vão se juntando cristais de cálcio e células. E elas vão crescendo e essas placas de ateroma podem obstruir uma artéria, certo? Provocando o que a gente chama de uma trombose, ou então essa placa pode se soltar e obstruir uma artéria mais acima no cérebro, uma artéria de menor calibre, que também vai provocar uma trombose, que é um tipo de acidente cerebrovascular isquêmico. Doutor Alencar, quais são os sinais e os sintomas antes de ocorrer um AVC? Antes de ocorrer o AVC, não existem muitos sinais e sintomas. Os sinais eles ocorrem, os sintomas, quando a pessoa começa a evoluir para o acidente vascular cerebral. Por exemplo, o que é característico do acidente vascular cerebral? É aquele quadro
súbito, onde você perde a força num lado do corpo, não é? E você também perde, às vezes, a consciência, você acaba desmaiando. Dependendo da extensão do acidente vascular cerebral, você pode até entrar em coma, né? E não muito raro também, um acidente cerebrovascular, ele pode, num caso muito grave, até levar a pessoa a óbito. Mas os sintomas mais característicos é quando você perde a força de um lado do corpo. Geralmente de um lado ou de outro, né? Há uma diferença também com relação ao lado que é cometido. Quando você perde a força do lado direito do corpo, porque nós temos que o lado direito do nosso corpo é comandado pelo lado esquerdo do cérebro. Então, quando você perde a força do lado direito do corpo, você também perde, às vezes, a capacidade de falar, de se expressar. Porque a área da fala, da compreensão, da expressão, está no lado esquerdo do cérebro. Quando a diminuição da força é do lado esquerdo do corpo, aí a pessoa não tem um problema com relação à fala. Então, isso é importante. Quais são os diagnósticos, doutor? O diagnóstico do acidente vascular cerebral, ele é feito, geralmente, pela clínica e para diagnosticar a diferença entre a isquemia e o isquêmico e hemorrágico, você tem um exame chamado tomografia de crânio computadorizada. Através da tomografia de crânio, você vai evidenciar se ele foi hemorrágico ou isquêmico. Também é importante salientar que logo nos 3 primeiros dias, o acidente vascular cerebral isquêmico, ele às vezes apresenta o exame normal, diferentemente do hemorrágico, que mesmo nos primeiros momentos já mostra o sangramento na cabeça. Doutor Alencar, quanto tempo leva para a recuperação de um paciente cometido por AVC? Olha, a recuperação do paciente acometido de um AVC, ela varia muito. Nós podemos esperar que o paciente recupere em até 2 anos, né? Dependendo da causa desse AVC, o paciente pode evoluir para melhorar, ou ele às vezes evolui para uma piora, porque existe um tipo de AVC que ele é progressivo. Alguns AVCs isquêmicos, eles começam numa área pequena e depois eles vão aumentando a sua amplitude e o seu tamanho. Mas, em média, a gente espera em torno de 2 anos para uma recuperação plena do paciente. E, doutor, o AVC, ele é hereditário? Não é hereditariedade. Existem alguns fatores predisponentes do AVC. Por exemplo, a questão da pressão alta, né, da hipertensão arterial, a questão da diabetes também, porque o diabetes mellitus também pode provocar acidente vascular cerebral, principalmente isquêmico, arritmias cardíacas, essas coisas que podem levar ao quadro do AVC. E não existe uma hereditariedade, pode existir uma predisposição genética. Por exemplo, olha, meus pais ou meus tios, eles tinham hipertensão, então eu posso ter, não obrigatoriamente vou ter. Doutor, explica, o senhor citou que quem tem diabetes também, né? Então explica um pouco mais sobre os cuidados das pessoas que têm diabetes com relação ao AVC. Os cuidados que as pessoas devem ter para prevenir o AVC, no caso, é ter o controle da glicose no sangue, ter um controle da pressão arterial. Quando eu falo ter controle da glicose, não é só fazer um exame e dizer, olha, eu fiz o exame, minha glicose está normal, eu estou bem, não sou diabético nem vou ter. Isso é um engano. Ninguém nasce doente. Então, o que tem que acontecer? O certo seria todo ano você fazer, incluindo um exame de rotina, a sua glicemia, certo? Verificar sempre sua pressão, fazer uns exames do colesterol, triglicerídeo, esses exames do sangue normais, para que você detecte o problema quando ele começa. E não esperar ter um AVC para depois começar a querer se prevenir. As pessoas que fumam bastante, elas têm algum tipo de probabilidade de ter essa doença? O cigarro, o fumo, ele é também um fator predisponente de AVC, principalmente isquêmico, porque a nicotina ela vai acabar irritando um pouco os vasos sanguíneos e dessa maneira você pode provocar uma inflamação e dessa inflamação você gerar também um AVC. E as pessoas que têm colesterol, doutor, elas também podem ter essa doença? É como eu expliquei ainda agora, quem tem colesterol, quem tem o triglicerídeos alto, que são as gorduras no sangue,
vai favorecer a formação das placas de ateroma. Eu falei que são gorduras que se aderem à parede dos vasos, e essas gorduras elas podem tanto obstruir as artérias, como também formar coágulos que vão entupir a artéria, que vão dar as tromboses no cérebro. E doutor, qual a importância do coração no acidente vascular cerebral? Olha, o coração ele é muito importante. O coração é a bomba que joga o sangue para o cérebro. Então, só vão acontecer acidentes vasculares cerebrais se o sangue chegar de forma insuficiente, ou que a pressão lançada pelo coração no sangue seja muito alta. Então, é importante a pessoa ter um controle com o cardiologista, porque se ela tem um bom controle com o cardiologista da sua pressão arterial, da sua circulação, ela nunca vai precisar do neurologista, porque o cardiologista vai funcionar como uma maneira de prevenir que ela tenha o AVC. Agora vamos falar sobre o tratamento de uma pessoa e acometida por acidente vascular cerebral. O tratamento ele se divide primeiro na fase aguda e depois na fase crônica. Na fase aguda do tratamento de um acidente vascular cerebral, o que é importante é o controle da pressão, o controle da glicemia e a fisioterapia. A fisioterapia ela tem que iniciar desde o primeiro sintoma, desde quando o paciente é atendido a nível de pronto-socorro. Então, ele tem a fisioterapia, ele tem o controle da pressão, ele tem o controle dos sinais vitais do paciente e também da glicemia em alguns casos. Esse é o atendimento agudo. Além do que também a realização dos exames laboratoriais e de imagem para poder chegar a um diagnóstico, porque dependendo do diagnóstico, o tratamento vai ser diferente. O tratamento de um acidente vascular cerebral isquêmico é diferente do hemorrágico. Então, depois que você tem um diagnóstico, você inicia o tratamento. E o tratamento vai consistir em recuperar o dano causado pelo acidente cerebrovascular. Nós temos alguns medicamentos que podem ser feitos a níveis de emergência, que nem sei se todos são feitos aqui, mas você tem algumas medicações que você pode, se o paciente chegar com até 4 horas antes do acidente vascular cerebral, se ele for isquêmico, existem bem mais medicamentos que você pode tirar o paciente quase que instantaneamente. E já os hemorrágicos são um pouco mais difíceis. Mas, de toda forma, o importante é ter assistência médica para que ele possa, muitas vezes, às vezes, pode precisar até de um centro de treinamento intensivo, um CTI ou uma UTI, né, para que ele seja assistido dependendo da gravidade do paciente. Porque os acidentes cerebrovasculares vão ter gravidade diferente, dependendo do tamanho e da localização onde houve ou hemorragia ou isquemia. Doutor, qual é a principal prevenção? Como prevenir o AVC? Olha, a prevenção é que é a parte mais importante, né? Principalmente porque no caso dos acidentes vasculares cerebrais, no caso do AVC, ele ocorre, se não houver essa preocupação com a prevenção, ele não ocorre uma vez só. Ele ocorre em várias etapas. Às vezes a pessoa tem 1, 2, 3, 4, 5 AVCs. Isso aí é que é ruim, porque a cada AVC que ele tem, ele vai ficando com um déficit cada vez maior. Geralmente ele sofre um AVC, ele fica com o lado paralisado, depois ele trata, aí ele recupera quase totalmente. Tem o segundo, já vai quase para uma cadeira de roda. No terceiro, vai para um hospital. No quarto, vai para um UTI, no quinto, vai embora. Então, eu acho que a gente não quer ir à prestação. Então, a gente tem que saber, teve o primeiro, ou então vamos procurar prevenir. Vamos ver a alimentação, vamos ver a atividade física, que é importante. Alimentação, atividade física, alguns medicamentos também para prevenir. Nós temos alguns medicamentos, quando o paciente está com AVC instalado, a gente faz 2 tipos de tratamento. Um para o que aconteceu e outro para prevenir que ele não tenha outros. Porque, às vezes, depois que passaram-se uns 5 dias, o que ele tem é sequela. Então, daquele AVC, ele já passou. Ele vai trabalhar com fisioterapia, com uma série de medicamentos para recuperar, mas também vai fazer uma medicação para que ele não tenha outros AVCs. E doutor, o senhor citou sobre a atividade física. E conta pra gente a importância da atividade física. É muito importante.
A atividade física não é só importante para a questão da musculatura. Quando eu caminho, e quando a gente caminha, nós movimentamos o corpo todo, o que é importante? Quando você movimenta uma parte do corpo, você joga sangue para aquela área do cérebro responsável pelaquela parte do corpo. Então você imagina, se eu caminhar, que eu vou movimentar todo o meu corpo, eu vou jogar sangue, na verdade, para todas as áreas do meu cérebro. E com isso eu vou prevenir de forma eficaz que eu tenha um AVC. Que tudo aquilo que funciona bem e funciona todo dia, geralmente ele está preparado. Agora, quando você tem um órgão que deixa de funcionar, a circulação vai ficando pequena naquela área. E ali, para ter um AVC, é muito mais rápido. E doutor, a alimentação é importante? Muito importante. A alimentação hoje em dia é fundamental. Você deve procurar evitar aqueles alimentos que são perigosos, que pode dizer do ponto de vista do acidente vascular cerebral. Por exemplo, as gorduras, sal, açúcar, são os 3 venenos que nós devemos evitar. Gordura, sal e açúcar. Você citou esses 3 alimentos, doutor. Sal, a gordura e o açúcar. Explica pra gente. Bom, o que evitar? Com relação ao sal, nós todos sabemos que o sal ele é o maior potencial para elevar a pressão arterial. Então, já que nós não queremos aumentar a pressão arterial, vamos evitar o sal. Porque o sal ele está em quase tudo que nós comemos tem sal. Então, nós devemos evitar o sal para que a pressão se mantenha controlada. O açúcar, por causa da diabetes. Às vezes você come açúcar, toma sorvete, uma série de coisas que tem açúcar. No início você até às vezes aguenta. Mas com o tempo passando, você vai começar a desenvolver a diabetes, aquela que vem depois, né? Você acaba numa idade um pouco mais avançada evoluindo para a diabetes. E com relação à gordura, por quê? Para prevenir a formação das placas de ateroma, das ateromatoses, que são os endurecimentos e a formação de placas que vão entupir as artérias, que vai produzir as tromboses. Muito bom. Doutor, é muito bom o nosso bate-papo. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa e muito obrigada mesmo pelos seus esclarecimentos. Obrigado, eu fico feliz e contente pelo convite, certo? Eu quero estar sempre aqui pronto para esclarecer um pouco mais a população, porque é muito melhor prevenir do que remediar. Com certeza, muito obrigada, e a gente vai sim trazer um outro tema aqui. Se você tiver alguma sugestão de tema, quiser saber alguma informação, entre em contato com a gente pelo número 991 80 70 36, que aí de repente no próximo programa o senhor esclarece. Tá certo. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Gente, o nosso programa está ficando por aqui. Aqui no estúdio está o Messi. Messi está aqui no programa, nos dando total apoio. Muito obrigada, Messi. O Gabriel também está aqui, nos dando apoio na assistência. Muito obrigada mesmo, gente. Se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!